Paz do Senhor a todos. Estamos falando sobre a mordomia da igreja local, né? O texto áureo se encontra em 1 Timóteo 3, 14 ao 15, que diz: Escrevo-te estas coisas para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. Isso está na nossa verdade prática, né? A igreja local é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar-se e servir a Deus. Nessa lição, refletiremos sobre as nossas responsabilidades quanto ao lugar do qual desenvolvemos nossa comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos em Cristo. Que o Espírito Santo nos guie neste estudo, né? A introdução da nossa revista falando sobre a mordomia cristã da igreja local, a mordomia da igreja local, ou melhor, a mordomia da igreja local neste domingo, né? E a igreja local é isso. Existe a igreja local, que é formada por cada congregação, por cada membro, né? Que fala do amor de Deus, aonde nós nos reunimos para adorar a Deus em comunidade. Isso a gente chama de igreja local. Ao passo que igreja universal é todos os cristãos, ou todos os povos todos os cristãos que viveram servindo a Deus durante ao longo dos anos, né? É interessante dizer que enquanto que a igreja local nós nos reunimos para tomar Santa Ceia, para participar dos cultos, sempre a gente nos reunimos, às vezes nós nos reunimos 2, 3, 4, 5 vezes durante a semana. Na Igreja Universal se reunirá uma única vez, né? Porque uns já morreram, outros ainda vão nascer. Então a Igreja Universal, ela se reunirá possivelmente somente no ato da Santa Ceia, quando nós formos arrebatados com Cristo. Então, por ocasião das bodas do Cordeiro ali, todos os cristãos que vivem desde Adão até a última subir no arrebatamento, esses se reunirão para participar da Santa Ceia, né? A Igreja Universal é formada por todos os cristãos que viveram aos longos dos séculos, ao passo que a Igreja Universal é formada por cada cristão que se congrega, que tem temor a Deus, né? A mordomia e a valorização da palavra de Deus, né? Ao longo dos séculos, Deus confiou a proclamação da palavra de Deus aos seus seguidores, né? É bom dizer que qual o motivo que a igreja existe, para que a igreja existe, né? Qual o fundamento da igreja, né? A igreja, ela existe só, a missão da igreja é fazer o nome do Senhor conhecido, né? Filipenses 4 e 8 nos fala sobre isso, né? Diz assim: quanto aos mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Então, a igreja, ela existe para uma única coisa, né? Para fazer o nome do Senhor conhecido, né? E é interessante nós dizermos que isso nos reflete isso deve ser refletido na mordomia da evangelização e no discipulado. O que é evangelização? É o trabalho onde a igreja local faz anunciando o nome de Jesus. Isso é evangelização, né? Existe uma diferença entre missão e evangelismo pessoal, porque evangelismo se faz onde a igreja está e missão se faz onde a igreja não está. A igreja envia um membro para fazer evangelismo onde ela não está, para discipular onde ela não está. Quando ela está ali localizada no seu bairro, na sua cidade, é trabalho dela evangelizar, falar de Jesus aos povos, né?
a mordomia da evangelização e do discipulado, porque a evangelização ela ocorre quando a pessoa prega o evangelho e a outra aceita Jesus. O discipulado é quando dá sustentação, quando a doutrina sistemática ela é ensinada àquelas pessoas que aceitaram a Jesus. Se uma igreja tem evangelismo, mas não tem discipulado, ela corre um risco de fracassar no seu ministério. Por quê? Porque como aquelas pessoas elas são neófitas na fé, então precisa de alguém para discipulá-las, para falar sobre as doutrinas básicas do cristianismo. Por isso que muito trabalho não tem prosperado. Por quê? Porque as pessoas evangelizam, formam a igreja e deixam a igreja a seu bel prazer. Não pode acontecer isso. Jesus disse, e de fazer discípulos, né? Ensinando-os, né? Capítulo 28 de Mateus nos fala sobre isso, né? E alguém diz assim, quando nós devemos evangelizar? Tem um momento para a gente evangelizar, né? Segundo Timóteo 4:2 nos diz que nós devemos evangelizar a tempo e a fora de tempo. A todo momento nós devemos falar do poderoso nome de Jesus, né? As estatísticas missionárias, elas nos falam que quando existe evangelismo, mas não existe discipulado, as pessoas que aceitam Jesus, geralmente de 100 permanecem 5, 2, por quê? Porque não há um trabalho continuado naquela ocasião, né? Dizem que de cada 100 crentes que aceitam Jesus na Assembleia de Deus, somente 5 chegam a descer as águas batismais. Por que isso? Porque falta discipulado, falta alguém para chegar na casa da pessoa, falta alguém para ensinar o evangelho, ensinar as escrituras para aquela pessoa que aceitou Jesus, né? E é interessante nós sabermos disso, que essa mordomia de ensinar o evangelho, de discipular, de evangelizar, ela pertence exclusivamente à igreja, né? A igreja que foi incumbida pelo nosso Senhor Jesus de anunciar a palavra de Deus e também de ensinar, né? De fazer Jesus conhecido, né? Por isso que o tema da Jocum é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, né? Você conhece a Deus, agora o seu trabalho, a sua mordomia, o que você deve fazer é fazer com que outras pessoas tenham também o conhecimento de Deus. Essa é a missão da igreja. A mordomia dos dons espirituais, né? É o item 3. Para que servem os dons espirituais? Os dons espirituais, irmãos, servem para edificação de mim mesmo, ou da própria pessoa, e a edificação do corpo de Cristo, e a edificação para aquelas pessoas que não fazem parte da comunhão da igreja, né? Então, os dons espirituais não é de exclusividade de ninguém, de nenhuma pessoa. Os dons espirituais não é para ser usado em benefício próprio. Os dons espirituais existem para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando existe alguém que tem os dons espirituais, que tem dons espirituais, esses dons espirituais é para que a igreja de Cristo seja edificada, né? O nosso comentarista ele até fala, na Bíblia há orientação para o uso correto dos dons espirituais. Por esse motivo, certas práticas estranhas ao movimento pentecostal não devem ser estimulados nem tolerados no culto público, tais como marchar, pular, rodopiar ao som de batidas, correr de um lado para outro, sapatear, fazer aviãozinho, etc, etc. Segundo a Bíblia, isso é meninice, imaturidade e muitas vezes revela apenas carnalidade e infantilidade. 1 Coríntios 3:1. Diz, irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo, né? Eu também queria fazer uma ressalva, dizendo que muitas vezes as pessoas, aqueles momentos da igreja, que é particular da igreja, as pessoas, elas filmam, elas pegam e jogam na internet, elas fazem zombaria com as coisas de Deus, né? E é bom a gente dizer que isso não agrada a Deus. Você está expondo a intimidade da noiva de Cristo, né? Tem nada a ver você filmar
né? Você gravar e jogar na internet, muitas vezes profecias, muitas vezes os irmãos falando línguas estranhas, você está expondo, né, a intimidade da noiva de Cristo. E pode ter certeza que quem expõe a intimidade da noiva de Cristo vai pagar um preço caro, né? Eu me lembro do nosso amigo José, né? Quando foi se revelar a seus irmãos, né? E os seus irmãos souberam que ele tinha sobrevivido depois de tanta luta e que agora ia ser repreendido por eles. O que foi que José fez? Mandou que seus irmãos saíssem, aliás, mandou que os egípcios saíssem da presença dele e ficassem somente seus irmãos. Então a intimidade deve ser familiar, deve ser na nossa congregação local, deve ser no momento que nós estamos congregando, né? As pessoas que zombam dos dons espirituais correm um risco de pagar um preço muito caro, né? Tinha um colega meu que sempre tirava onda, né? Brincava com os dons espirituais. E uma vez aconteceu uma coisa, né? Que ele pegou e o Espírito Santo falou para ele: eu não me agrado do que você está falando, né? Porque às vezes as pessoas zombam, brincam, né? E Deus não se agrada com isso, porque os dons espirituais, eles é para ser usado para a edificação do corpo de Cristo. Então, quem é o corpo de Cristo? A igreja do Senhor Jesus, né? Mesmo Cristo tendo ressuscitado, mesmo Cristo tendo seu corpo propriamente dito, glorificado e subido para o céu. Hoje, a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, cuja cabeça é a pessoa de Jesus Cristo. Então esse corpo, ele vai aonde a cabeça manda que ele vá, né? Então por isso que é nossa obrigação fazer Deus conhecido, né? Deus conhecido. Parece que um boiadeiro está passando ali, né? Está atrapalhando a gente aqui, mas é isso, pessoal. Não exponha a intimidade da noiva de Cristo. Tenha temor a Deus. Ou melhor, tenha vergonha na cara, né? Como se diz. Tenha vergonha na cara. Não fique tentando desprezar a igreja, vilipendiar a igreja, colocando coisas que na verdade não é para ser colocado na internet, que muitas vezes só para humilhar as pessoas, só para envergonhar as pessoas. Tenha vergonha, né? Aprenda a ser um cristão, aprenda a tenha temor a Deus, né? A reverenciar o nome dele e não expor as pessoas ao ridículo, né? Que as intimidades da igreja é para a igreja local, não é para ficar divinizando, endeusando as pessoas, né? Ou então até mesmo para chacoalhar com a cara das pessoas, né? Com os caras das pessoas, né? E é interessante falar sobre isso. Era o que eu queria falar sobre a mordomia da igreja local em termos de dons espirituais. Porque os dons espirituais, pelo fator de ser tão criticado, de ser tão zombado, de ser tão as pessoas ser tão massacrado, muitas pessoas já pensam até que ele não existe, muitas pessoas já não buscam, muitas pessoas acham que é uma coisa natural. Não é, né? O batismo com o Espírito Santo é atual, e o batismo com o Espírito Santo faz com que a igreja seja edificada em Cristo para cumprir o seu íntimo. A mordomia da ação social da igreja. Tem muitas pessoas que pensam que a igreja é somente para promover ações social, mas não é. E outros pensam que é somente para pregar o evangelho, e não é. A igreja tanto é para trabalhar em ações sociais, como também é para trabalhar pregando o evangelho de Cristo. Então você nunca pode deixar uma coisa só e outra, senão o seu trabalho sai imperfeito. Então nossa igreja deve evangelizar na igreja local, deve enviar missionários e deve também trabalhar com o social. Muitas pessoas eles acham que não pode falar em política no púlpito da igreja, porque senão ele vai para o inferno, porque é errado falar em política no púlpito da igreja, né? E muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, eu não vou falar da heresia do fulano, porque que é errado, porque ele também prega o evangelho, né? Mas na verdade, irmãos, quem diz assim, fulano é herege, mas prega o evangelho, é mesmo dizer, ele rouba, mas faz, né? Ele rouba, mas faz. Tem que ser desmascarado mesmo, você tem que criticar mesmo as coisas que estão erradas, né? Estão erradas. Para quê? Para que a igreja seja edificada, para a igreja saber o que é o correto para fazer, para fazer para Deus que agrada ao seu nome, né? E aquelas pessoas que não falam em política, não se envolvem com o social, porque senão é pecado. Como disse, se não me engano, um pregador falou uma vez, que muitos
falso profeta toma o púlpito, porque uns dizem que não se fala em religião, e outros, por não discutir a política, os ladrões assumiram, né, o governo dos países aí, os governos dos estados, né? Então, irmãos, temos que nos envolver com o social, temos que ir para cima mesmo, nós temos que denunciar o errado, temos que ser que nem Amós, né? Colocar o dedo na ferida, né? Denunciar as injustiças sociais que esse mundo está por aí, está a fazer, né? Então, a assistência social, ela deve ser da igreja. A gente não pode esperar somente pelo Estado, porque trata-se da filantropia. Não somente o Estado deve fazer, deve cuidar, mas Jesus, ele incumbiu isso também à igreja, né? Que um cristão cuida do outro, né? Um crente visita o outro, um crente procura saber qual o estado do outro para ajudá-lo, né? Para ajudá-lo. Isso é filantropia, isso é o amor social, né? Isso tudo, irmãos, deve ser feito para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus e o alívio do próximo, né? Então, nós devemos ter amor ao nosso próximo. O amor de Deus reflete quando nós olhamos para o outro, nós procuramos o bem do outro. Quando você procura o bem do outro, né, você está refletindo o amor de Deus, né? Você está refletindo a graça de Deus na sua vida. E é como Paulo falou em Romanos, né? Se eu posso fazer tudo, mas se eu não tiver amor, nada, né? Nada pode ser feito. Não vale nada o que eu fiz, né? A mordomia dos crentes da igreja local, no 3, ele diz que, em primeiro lugar, é preciso congregar. Você tem que ter uma igreja, você tem que ter um pastor e você tem que ter os irmãos da sua igreja, você tem que tomar a Santa Ceia, né? O escritor aos Hebreus 10:25, ele diz: não deixando as vossas congregações, como é costume de alguns. Então, quando o escritor dos Hebreus está dizendo isso, ele está dizendo que nós devemos nos congregar, nós não devemos ficar pulando de igreja em igreja, e também ninguém serve a Deus sozinho, né? A igreja, ela foi criada por Deus para que nós possamos servir a Deus em comunidade. Ninguém pode dizer assim: a igreja é eu, né? Eu faço parte do corpo místico de Cristo, né? O corpo místico de Cristo é a igreja, né? É a igreja. Se um membro do corpo ele for apartado do corpo, logo ele apodrece e desaparece. Por quê? Porque ele é um membro, ele não é o corpo, né? Assim a igreja, se um membro ele sai da igreja e quer viver dissolutamente a seu bel prazer, a sua tendência é morrer, é desaparecer, né? Por quê? Porque ele não é igreja, ele é membro, né? E a Bíblia diz em Hebreus 10:25: não deixando as vossas congregações, como é costume de alguns. E os líderes cristãos, eles têm que ver-se como ministros, né, de Cristo, né? É interessante que aquelas pessoas que cuidam da igreja, a palavra ministro, ela vem do grego, né? E ministro, na verdade, era nas galés, aqueles caras que ficavam puxando o barco no final do barco, lá embaixo mesmo, dos navios, eles ficavam puxando os remos, né? Então, era um inferior, era um oficial bem inferior, né? Ministro era isso, né? Então, é isso que nós somos, né? Somos ministros de Cristo, né? Na igreja, nas nossas igrejas local, para fazer o nosso Deus conhecido, para incentivar o povo a servir, para incentivar o povo a amar, para incentivar o povo a ser parecido com Cristo, né? Parecido com Cristo. E é interessante que mordomia, como já foi dito desde o começo das aulas, que é o nosso trabalho, é o nosso dever, né? É o nosso dever, né? E é o nosso dever fazer com que o reino de Deus seja conhecido em nossas comunidades, né? E João 9:4 nos diz: nós devemos trabalhar enquanto é dia. Concluímos dizendo: a mordomia da igreja local abrange muitas tarefas. Precisamos saber a nossa vocação e perseverar nela para servir melhor ao Senhor e à sua igreja.
É um grande privilégio servir a Deus com os dons que Ele nos deu. Portanto, seja um mordomo fiel na igreja em que você congrega. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a igreja e congregue com alegria. Valorize a igreja local. Então, é isso que nós queríamos falar para os irmãos hoje. Ame sua igreja local, né? Procure saber em que você se encaixa, em que você gosta de fazer. Eu gosto de evangelizar, se envolva com evangelismo. Eu gosto de cantar, se envolva com um grupo de músicos, né? Eu gosto de orar, se envolva com um círculo de oração. Então, dentro da casa de Deus, tem trabalho para nós fazer. Eu gosto de ensinar, se envolva com o departamento de escola dominical, né? Então, há o que fazer dentro das nossas igrejas locais, né? Para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, a missão da igreja é fazer o nome do nosso Senhor conhecido. Então, se o nome do nosso Senhor for conhecido, nós já alcançamos a nossa meta de fazer algo pelo reino de Deus. Então, se envolva na sua igreja, se engaje, né? Procure, né, a sua liderança e busque ajudar na obra de Deus. Porque a obra de Deus, irmãos, é algo maravilhoso. A obra de Deus é a coisa mais maravilhosa que você pode investir o seu tempo, o seu dinheiro, né? Eu quero fazer alguma coisa para o reino. O que é que eu posso fazer? Você pode investir sua vida, você pode investir seu dinheiro. Conta-se que foram tirar a oferta nas nossas igrejas e o auxiliar foi tirar as ofertas, passou pelo menino e o menino quis entrar para dentro da salva, né? E o interessante é que quando o irmão perguntou para aquele meninozinho o que ele queria, ele dizia: eu não tenho dinheiro, mas eu queria ser uma oferta a Deus, né? Então, irmãos, o importante é querer servir, né, na obra do Senhor. Seja uma oferta a Deus. Que não só as pessoas pensam que não, os 10% tá bom, pastor que se vire. Não, irmãos. 10% é apenas uma forma de você ajudar na obra, né, a manter a sua igreja de pé. Mas existe mais do que isso. Pregar o reino de Deus, ganhar almas para Jesus, anunciar o nome do Senhor até que Ele venha, até Ele vir nos buscar para levar-nos para a sua glória. Então, Deus abençoe a todos e que a graça de Deus possa estar no coração de vocês, fazendo com que o Evangelho de Cristo seja mais importante do que a sua própria vida. Deus abençoe a todos. Amém.